Mateus 22:15, na primeira parte, no capítulo 21 e na primeira parte do capítulo 22, o Senhor Jesus, Mateus coloca junto quatro assuntos díspares, mas que dá para a gente perceber que ele estava tentando mostrar a autoridade de Jesus. Na figueira que é secada, na resposta aos fariseus, na parábola dos dois filhos e na parábola também dos servos e dos convidados para as bodas. Aqui no versículo 15 continua ainda falando de autoridade, mas é um pouco mais diferente. Vejamos. Quatro textos que aparentemente não têm conexão, mas tem. Como é que ele resolveu o problema do imposto? É claro que o imposto era uma estratégia. Se Jesus dissesse, pague impostos, eles diriam, mal judeu. Se ele dissesse, não pague impostos, eles chegariam para os romanos e diriam, revolucionário. Como é que Jesus resolve? Vejam a inscrição. De quem é? De César. Então tenha César. Aí chega o caso da mulher que casou com 7 irmãos e sem filhos, morreu também. Se houvesse ressurreição, era o argumento dos saduceus, ela seria casada com 7 homens? Então não pode haver ressurreição. É claro que é um silogismo, não há a menor dúvida que é. Mas Jesus responde da mesma forma. Vocês não entendem, não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. E muita gente se concentra no problema de serem como os anjos, nesse caso, de um casamento. Ninguém consegue dar uma explicação direita para isso aí. Mas eu acho que o fulcro é o 31. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido? O dinheiro foi respondido lendo a efígie que estava escrito. Aqui, ele manda ler as Escrituras para entender o que Deus falou e o seu poder. Ora, se repete também no grande mandamento. Como é que o Senhor responde? Exatamente citando a lei, citando o grande mandamento: amarás a Deus de todo o teu coração. E diz: o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. 3, citando a lei. Mas o quarto cita também, citando algum escrito. O quarto cita um escrito também. Só que agora é o Senhor Jesus que ataca. Antes juntaram-se os fariseus com os herodianos, depois vieram os saduceus, depois um fariseu. Agora o Senhor Jesus parte para o ataque e pergunta: como é que o filho, o Messias pode ser filho de Davi se Davi chama-o de Senhor? E eles ficaram impressionados. Irmãos, aqui nós temos diversos usos da palavra escrita. E é o que une essas 4 coisas, é o que está escrito. Está escrito na moeda, está escrito no Torá, está escrito na lei, o mandamento, está escrito que Deus é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E aqui entra um detalhe. O Senhor Jesus está fazendo doutrina num tempo verbal. O normal, quando Deus se apresentou a Moisés, de acordo com os saduceus, seria Deus dizer: eu era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, já que os saduceus acreditavam em Deus, mas não acreditavam que Moisés estivesse vivo. Mas Deus não disse eu era, tampouco disse eu fui. Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Portanto, eles ainda estavam vivos. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Prestem muita atenção. O Senhor Jesus formulou doutrina no tempo verbal.
se alguém reclama para mim que não aguenta mais esse negócio de estudar o Auristo, não aguenta mais essas coisas, estudar os tempos, eu mando olhar as Escrituras, a importância que o Senhor Jesus deu a isso. E como se não bastasse isso. Veja, a última parte, quando o Senhor parte para desafiar, o Senhor Jesus pergunta a respeito do Messias ser filho de Davi. E ao único local do Salmo 110 que ele cita, que diz que é Davi que falou isso, é no título. O título do Salmo faz parte do Salmo. Não o título que o nosso editor português colocou, mas o título que está no hebraico. Mismor le Davi. Meus irmãos, os quatro textos que estão diante de vocês reforçam o que vocês fazem aqui. Aqui vocês adquirem ferramentas para entender os textos de modo geral, como que está escrito numa moedinha de César. A Torá de um modo geral, a compreensão dos mandamentos, os tempos verbais que são usados, porque afinal de contas a palavra de Deus não é uma coisa que se possa entender de qualquer jeito, ela foi dada em um contexto determinado, com função determinada, e cabe a vocês estudar isso. Mas também respeitar a palavra de Deus como um todo. Eu fico tão triste quando vejo alguns pastores reformados dizer: não, aí não é salmo de Davi, é salmo à moda de Davi. E Jesus fez outra doutrina em cima do título, dizendo claramente que é de Davi. Fez doutrina em cima de um tempo verbal, fez doutrina em cima de um título. Deus nos ajude a ter mais desejo de aprender esses pequenos detalhes que muitas vezes nos angustiam tanto no seminário, mas que são tão importantes para entendermos a palavra de Deus.